De olho na Série 2 do Campeonato Paulista, a Ponte Preta já iniciou a busca por reforços para a disputa do estadual. Dessa vez, quem está na mira da macaca é o atacante Gé, que pertence a Itapirense. Com 23 anos, o artilheiro da segundona balançou as redes 12 vezes em 17 partidas. O atleta, que tem contrato com a equipe de Itapira até 2025, está passando um período de observações no Moisés Lucarelli e deve assinar um contrato de empréstimo com a Alvinegra para a próxima temporada. Já no atual elenco, quem está com as negociações bem avançadas e deve seguir na ponte é Fábio Sanches. O capitão da Alvinegra é o líder em interceptações e cortes por jogo na equipe. Para um defensor é sempre bom, né? Ter esses números, né? Ter bons números. O Hélio sempre que ele esteve aqui, ele bateu muito nessa tecla do time não sofrer gols, né? A gente teria que ter o maior número possível de jogos aí sem sofrer gols, que a gente conseguiria algo bom no campeonato, e a gente conseguiu ter uma média boa de bastante jogos sem sofrer gols. Então fico feliz com meus números e dos meus companheiros também. Com 31 anos, o zagueiro foi o principal destaque da macaca no setor defensivo nessa Série B. Após um começo de temporada difícil, Fábio conseguiu dar a volta por cima e atingir a marca de 50 jogos com a camisa da Ponte. Então foi um ano bem especial para mim, onde no início do ano eu acabei não atuando muito, não joguei muito, mas depois aí no Brasileiro eu tive uma sequência muito boa de jogos. Então é uma marca que eu fico muito feliz, que vai ficar, né, guardada aí para sempre para mim. Espero que eu possa aí chegar nos 100 jogos, quem sabe, né? Agora a Ponte Preta volta a campo somente na sexta-feira, quando enfrenta o Criciúma no estádio Moisés Lucarelli. E a gente quer sim essa vitória, como você falou, para a gente sair de bem com a vitória, de bem com a torcida, e não ficar aquela imagem, né? Acabar esquecendo de tudo que a gente fez, daquela arrancada, dos grandes jogos que a gente fez esse ano ali no Majestoso. Então, que a gente possa conseguir essa vitória e terminar o ano bem aqui dentro da nossa casa. Bem, vamos falar da Ponte Preta. A macaca tem jogo marcado para sexta-feira, estádio Moisés Lucarelli. E a Ponte não tem 7 jogadores, praticamente 7 titulares, né? Para essa partida tem meio time, mais de meio time, né? 7 jogadores. Apesar de que o Igor Formiga, no último jogo, ele não começou jogando, mas ele era titular, né? Está fora. Então, como montar esse time da Ponte Preta para enfrentar a equipe do Criciúma? O Criciúma vale muito, vale vaga na Copa do Brasil, e a Ponte cumpre apenas tabela na competição. Eu poria no jogo os garotos, pelo menos 2 aí. Então, a gente não sabe se vai acontecer isso, né? O Hélio está prorrogando essa situação. Deve ter os motivos dele, eu respeito, mas eu faria diferente. Está perguntando para mim, eu acho que a hora, já passou da hora de colocar a molecada para jogar. E de começo eu estou falando. Não é ao longo do jogo, não. Eu acho que o Eliel principalmente. Você tem o Eliel, que pode entrar, até entrou em um pedaço do jogo, né, contra o CSA. Apesar de que colocou o menino... com 10 homens. Estava com 10 em campo e ainda perdendo o jogo. Mas tem o Vitinho, esse menino que o Hélio foi... tem falado desse menino. Ele falou, você lembra, quando o Hélio dos Anjos nos concedeu lá atrás, no começo do campeonato, ele nos concedeu uma entrevista aqui ao vivo a esse programa, e ele falou do Vitinho. Curiosamente, o tempo passou, ele não aproveitou o Vitinho, mas o Vitinho estava no banco de reservas contra o CSA. Nas demais posições, não tem muito o que fazer, né? Não. Na lateral direita vai entrar o Igor Formiga. Na zaga, Matheus Silva não pode jogar, está suspenso, vai jogar o Thiago Oliveira. Thiagão. O que ele vai fazer? Mas tem o tal do Guilherme lá também, que o Hélio tem Guilherme colocado. Souza, o que veio do 15 Piracicaba. Pode ser que jogue o Guilherme. Aí eu colocaria o Thiagão. Que eu estou nessa mesma linha de raciocínio do CH. Dá oportunidade para os meninos, pô. Thiagão. No meio campo, o Leonardo, que foi expulso, está fora, vai jogar o Fraga. Porque não tem um menino para colocar nessa posição, né? Provavelmente vai jogar o Fraga. E lá na frente, ele não tem o Luca, está com desconforto muscular, não tem condições. Fecim está entregue ao departamento médico, ele tem o Bárcia,
que entrou muito mal na partida contra o CSA. O Nicolas, o Echaporã que também não vinha bem. Fora, né? Echaporã está fora, tomou o terceiro cartão amarelo. O Nicolas teve jogo aí que nem para o banco foi. Também não, de titular, teve jogo que ele nem para o banco foi. E apareceu o Bárcia, que até agora não disse a que veio. Infelizmente, não deu certo por enquanto. Não sei no futuro. Então, por isso que eu colocaria o máximo de garotos na posição. Eu começaria, sim, o jogo com o Eliel. E você, eu também acho que tem que dar uma oportunidade para o menino, talentosíssimo. E agora, de começo, né? Ah, mas tá levando para o banco, tem os meninos, o próprio Vitinho também, se tiver um lugar para ele no time, tem que colocar. Esse é o momento. Inclusive, naquela entrevista concedida pelo Hélio na Rádio Bandeirantes, eu perguntei isso para ele, né, dos meninos da base. Qual que era o pensamento dele? E o Hélio é um cara que já mostrou isso, né? Que ele gosta de utilizar os meninos, que ele dá oportunidade. E esse é o momento, pô. E assim, Batista, a gente percebe que o time da Ponte baixou um pouco a guarda, isso é fato. É o emocional, o cara já conseguiu, né? Aquela baita pressão, os caras precisando somar ponto para se livrar do rebaixamento, aí vai lá e soma. Dá aquela respirada, né? E aí vem os jogos difíceis, a competição é muito disputada, é muito equilibrada, e aí quando você não mantém o mesmo nível de concentração, de intensidade, acaba os resultados não vindo. E aí você coloca os meninos, poxa vida, já pensou a vontade que o Eliel tá de entrar como titular no time? Né? A vontade que esse menino Vitinho não vê a hora de aparecer a oportunidade. Então, por isso que eu daria a oportunidade, porque eu acho que a intensidade e a concentração desses meninos vão estar melhores do que estão. E não é a Ponte, né? Qualquer time é assim. Veja o Cruzeiro. Exatamente. O Cruzeiro foi campeão. Vamos conseguir aí o maior número possível de pontos para quebrar o recorde de pontos da Série B. Não consegue. O time não consegue jogar. Estava até na partida contra a equipe do Guarani, o time pilhado em campo, né? Parece que o treinador deu uma pilha ali para ver se o time conseguia encontrar novamente o caminho das vitórias, e é o Cruzeiro. Eu lembro de uma palestra que eu assisti do Bernardinho, aqui em Campinas, e ele, técnico multicampeão. Esse é monstro. Vitorioso, monstro. A palestra dele é monstro. E ele contou nessa palestra que foi aqui no Royal Palm Plaza em Campinas que ele... O Brasil ganhou a Olimpíada, mas tinha ainda o Campeonato Mundial para disputar. E aí o que ele fez? Ele precisava motivar os caras, porque é natural essa baixada aí de adrenalina. Aí ganhou o título, no dia seguinte ele marcou um treino às 8 horas da manhã. Os caras ficaram muito loucos. Chegou no dia seguinte, ele marcou às 7 da manhã. Os caras desesperados. Aí eles tinham uma viagem para fazer, né? Falou, bom, agora ele vai dar um refresco. Aí tinha que chama de baldeação, troca de aeronave e tal. Conexão. No aeroporto. Conexão, é isso aí. Tinha que fazer uma conexão. Aí o que ele fez? Treino no pátio do aeroporto lá. Os caras falam, esse cara é louco, pô. Aí foram lá, ganharam também o título mundial. Ele não baixou, não baixou a adrenalina, não baixou a guarda, não deixou baixar a guarda. Aqui é grupo de macho. Nós estamos falando de Bernardinho. É difícil. Então não são todos os treinadores que conseguem isso, não. Eu tenho muito respeito pelo Hélio, acho que ele adotou um sentido de trabalho bom, por isso que o time se safou do rebaixamento, depois de uma situação muito complicada, mas eu tenho aqui uma pulga atrás da orelha, que não sei, porque foi tudo encaixando, né? A situação da Série A2 terrível, o problema financeiro, a Ponte não conseguia contratar no início do campeonato, uma coisa não inviabiliza a outra, tá? Mas é uma questão de conceito, nesse momento ele pode escolher. Eu não sei se ele lá atrás teria usado tanto garoto como ele utilizou, se ele tivesse opções com jogadores mais experientes. Não sei. Agora ele está mostrando, pelo menos para esse que está falando aqui, que talvez ele não utilizasse, porque não tem motivo. Não tem nenhum motivo. Agora, os jogadores estão suspensos, não tem risco mais no campeonato, certo, Gleger? Certo. Risco zero. Por que agora não colocar? Então é uma questão conceitual também.
Por isso que eu tenho dúvida, mas gostaria muito de ver os meninos jogando na sexta. O portal carlosbatista.com.br trouxe uma informação de um jogador que está disputando pela Itapirense a 4ª divisão da competição. É Bezinha. Bezinha, tá lá, ó, é a 2ª divisão, né? Porque tem A1, A2, A3 e aí começa a 2ª divisão. É a série A4. Seria uma espécie de A4, né? Tem uns gols dele aí pela competição, ó. Você viu que o goleirão fez? Conhece esse jogador? Não. Nunca viu? Não conheço. Mas os números são impressionantes. De 17 jogos, 12 gols, pô. É isso aí. Mas eu também não conheço o atleta. E deve ser novo, né? Porque tem a Bezinha, ela tem aquela questão da idade, né? Sub-23. Ele está um período de teste. Está treinando na ponte. Já está treinando. Né? A informação é essa.